Olá, está começando mais uma edição de Eu Vale Entrevista com o secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, Paulo Guimarães. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre transporte coletivo. As empresas da cidade sofreram um aumento na tarifa de 4,10 para 4,70. A gente queria saber quais aumentos esse impacto já causou ao município. Na verdade, foi uma opção que a gente adotou esse ano, né? Foi uma novidade no município, porque Sim. o que acontece? A gente tem um contrato que precisa ser cumprido com relação ao transporte público, né? Isso, a São José inovou lá em 2007, 2008, fazendo uma licitação à época muito moderna com relação ao transporte público, que serviu de base, inclusive, para outros municípios. E esse contrato ele contempla revisões anuais da tarifa com base em uma fórmula paramétrica estabelecida. Então não é vontade do secretário, do prefeito, da prefeitura dar ou não aumento, isso é estabelecido em contrato. O que aconteceu esse ano foi que a gente fez um estudo, né, e a tarifa, o que a gente chama de tarifa base, ela iria para 4,39, né? A gente tinha 4,10 no início do ano, e aí pelos cálculos a gente teve um aumento muito grande. O que mais impacta na tarifa, né, até para as pessoas entenderem? Mão de obra, 46% do valor da tarifa é relacionado à mão de obra. Depois a gente tem o combustível e a inflação, né? O combustível, 28% do valor da tarifa tem a ver com combustível. A gente teve pouca inflação no período, né? A gente teve aí cerca de 4 a 5% de inflação no período. Os salários sofreram reajuste dessa ordem, né? Então foi só uma reposição de inflação, mas o que realmente impactou para esse ano com relação ao aumento da tarifa foi o aumento dos combustíveis, né? Quem anda de carro, tem o seu veículo, sofreu demais aí, né? No último ano, aumentos que chegaram no último ano a quase 19%. Né? Então isso impactou bastante. E aí isso geraria uma tarifa de R$ 4,39. Esse seria o preço da tarifa hoje no sistema de transporte público de São José. O que a gente optou por fazer? Como eu tenho uma proporcionalidade entre quem faz o pagamento da tarifa com passe comum e quem faz com a aquisição de vale transporte, isso mais relacionado às empresas, o que a gente optou por fazer? Para aplicar um conceito chamado modicidade tarifária, que consiste em você tornar aquelas tarifas que são relacionadas a serviços públicos essenciais, isso se aplica ao transporte, à questão da luz, à questão do saneamento, tornar essa tarifa acessível para a população, porque senão a gente acaba gerando um aumento que começa a ser impagável pelas pessoas, e o grande problema que a gente tem é a evasão do transporte público, né? A gente tem aí queda no número de passageiros pagantes ocorrendo ano a ano. Então a gente optou por fazer essa modicidade tarifária, preservando os 4,10 para quem paga do bolso, aumentando a tarifa para 4,70. Então com isso a gente conseguiu segurar uma quantidade de passageiros no sistema. Lógico que teve aí um desconforto com relação à classe empresarial, porque eles acabaram absorvendo, né, esse aumento, mas por outro lado, os desempregados, né, que precisam pegar o ônibus para entregar um currículo, os trabalhadores autônomos, quem trabalha na construção civil, as empregadas domésticas, os empregadores, né, domésticos, né, que empregam empregados domésticos, todos esses não foram impactados. Então a gente conseguiu organizar essa engenharia na questão tarifária para preservar o sistema. E a gente acha que foi a decisão mais acertada para o momento que a cidade estava vivendo. Sim, e ainda nessa gestão acontece a nova licitação, né? Transporte público. Isso. Já foi iniciado um debate sobre isso, como o último contrato foi feito há 10 anos atrás, imagina-se que tenha várias alterações, né? A gente já iniciou os estudos internos da secretaria, né? A licitação vence, esse contrato vence em abril de 2020, né? Esse prazo de concessão. Então, quais são as fases agora desse trabalho? A gente está avaliando novas tecnologias, novos sistemas de transporte, cidades do mesmo porte de São José que erraram e acertaram na definição dos seus sistemas de transporte público, para a gente poder ter uma base de uma proposta para a nova licitação e aí tornar isso público e discutir com a sociedade. A gente tem audiências públicas que estão previstas, então tem todo um processo de discussão com a sociedade que ainda vem. Eu imagino que lá mais para o final do segundo semestre, né, o final desse ano, a gente deve ter já algumas oficinas, alguns debates com a sociedade com relação ao novo sistema. Mas já há uma previsão de inclusão do transporte público com o complementar, por exemplo, até mesmo o senhor citou a revisão anual que é feita para a tarifa. Há previsão de que essa revisão anual também esteja no novo contrato? Sim, sem dúvida. Uma coisa que
que é até uma questão de contrato mesmo, né? Você manter as regras contratuais muito bem definidas. Então, todo o sistema de transporte ele se baseia, basicamente, a remuneração das empresas de transporte público se baseia numa parte relacionada a custo e uma parte relacionada à taxa de retorno de investimentos. Então, necessariamente, a gente precisa prever uma revisão anual. Não necessariamente significa um aumento anual, mas sim uma revisão. Por exemplo, se eu tiver uma queda grande, coisa que é praticamente impossível, né? Mas se ocorrer uma queda grande no valor dos combustíveis, a gente poderia vir a ter uma redução no valor da passagem. Isso é muito difícil acontecer, historicamente as coisas só aumentam, né? Mas é uma possibilidade. Em relação à integração do transporte público? Sim, o que a gente tem estudado agora, né, o transporte, de uma forma geral, ele está se modificando. A vinda, por exemplo, dos aplicativos mexeu bastante com o mercado. Então, a gente já tem algumas experiências, por exemplo, na Europa, que demonstram que parte do sistema funciona de forma cadenciada, vamos dizer assim, né, e parte do sistema já tem funcionado sob demanda. Então, nesse sentido, né, vou te dar um exemplo. A gente tem linhas que às vezes rodam 30, 40 quilômetros e transportam no máximo 1 ou 2 passageiros. A gente tem linhas, por exemplo, que atendem a região rural, são ônibus grandes de 13 metros, rodando em estradas de terra e às vezes vão até lá no final da represa e voltam sem nenhum passageiro. Então, para algumas situações, a gente entende que a gente pode ter uma melhoria e uma otimização do sistema de transporte implantando conceitos de utilização sob demanda. Então isso significa, por exemplo, né, e a gente tem, por exemplo, uma experiência em Dresden, na Alemanha, que eu tive a oportunidade de conhecer, que você nos horários de madrugada, final de semana, feriados, você não tem o transporte público, mas a pessoa tem a possibilidade, isso foi há 10 anos atrás, né, já funcionava lá, a pessoa pode ligar e o sistema de transporte providencia um transporte menor, uma van ou até mesmo um carro, para pegar essa pessoa do que a gente chama da linha alimentadora e trazer para a linha tronco. Então isso traz uma economia muito grande para o sistema e ajuda a gente a manter o valor da passagem no patamar adequado. Então é um pouco disso que a gente tem estudado, uma questão que é muito presente nas nossas discussões com relação ao impacto ambiental do sistema, né? Então já migrar para veículos que tenham combustíveis mais limpos, né? Veículos híbridos com biodiesel, com sistema elétrico, então tudo isso a gente está discutindo agora. Legal, muito obrigada, secretário. Essa edição de O Vale Entrevista fica aqui, a gente se vê em breve.